Você já se arrependeu por alguma atitude tomada ali naquele calor do momento? De ter deixado de repente de fazer algo por você por medo de errar, de ter comprado aquela coisa que você não precisava só porque entrou na promoção, ou mesmo de ter descontado alguma frustração sua em alguém que não tem absolutamente nada a ver com a história? Pois é, essas são algumas situações entre muitas outras que podem acontecer comigo, podem acontecer com você, com seus pais, com todos os seres humanos. Afinal, estamos falando de emoções. Em 2019, eu iniciei um mestrado em inteligência emocional aqui em Barcelona. E uma das primeiras coisas que eu aprendi durante esse curso foi a reconhecer as minhas emoções. Os nossos professores passaram um exercício chamado Diário Emocional. E é sobre o Diário Emocional que eu venho aqui falar com você hoje. E o Diário Emocional nada mais é do que um registro das emoções, que no meu caso foi feito em forma de tabela, que eu imprimi e levava ela sempre comigo, e assim eu ia registrando as minhas emoções ao decorrer dos dias. Às vezes eu registrava só uma vez, às vezes mais de uma vez, então dependia um pouco do dia, dependia um pouco da minha vibe, se eu estava afim ou não. Mas o mais importante é que eu escrevia sim todo santo dia as minhas emoções, ou a emoção predominante daquele dia. E quais são as informações que tinham naquela tabela que eu tinha que registrar? A primeira é a data, então eu sempre colocava o dia e o horário. Isso foi super importante no futuro, porque aí eu pude identificar alguns padrões meus. Depois, os gatilhos, né? O que provocava, o que acontecia antes que provocava aquela emoção em mim. Depois eu colocava as reações no meu corpo, ou seja, o que eu estava sentindo. Às vezes meu olho lacrimejava, às vezes eu sentia a minha respiração um pouco mais ofegante, a garganta seca, então eu registrava tudo aquilo. Depois chegou a hora, era a hora de colocar um nome para aquilo que eu estava sentindo. Então, eu tenho a parte do sentimento que eu colocava, por exemplo, raiva, eu dava um nome, vamos ver, se o meu olho lacrimejava, às vezes era tristeza, às vezes era emoção, às vezes era até alegria, então eu ia lá e colocava, dava um nome para aquilo que eu estava sentindo no meu corpo, tá? Depois disso, eu colocava o pensamento que eu estava pensando naquele momento, e isso foi muito interessante, porque depois eu fui percebendo que o pensamento também pode ser o gatilho, né? Pelo menos no meu caso, eu constatei isso. Depois eu colocava a ação que eu tomei perante aquela emoção, ou seja, como que eu reagi àquilo, e depois o resultado, o que aconteceu com essa ação que eu tomei. Às vezes era um resultado interessante, às vezes era um resultado que não era tão legal assim, então com isso eu consegui fazer um registro bem grande das emoções que eu estava sentindo naquele tempo. Eu fiz esse exercício durante mais ou menos uns 3 meses, e com isso eu consegui acumular muitas e muitas informações sobre as minhas emoções. E através dessas informações, esses dados, eu consegui também identificar alguns padrões de comportamento. E isso foi o que me deu poder para que eu entendesse como que eu ia encontrar o meu equilíbrio emocional, como que eu ia regular essas emoções. Por exemplo, um dos padrões que eu consegui identificar foi justamente o meu medo de apresentar trabalho em público durante o meu mestrado. Isso porque logo no início eu não falava espanhol muito bem, eu entendia todo mundo, mas eu não conseguia me expressar muito bem. E isso fazia com que eu sentisse, sempre que eu tinha que apresentar algum trabalho, eu sentia meu coração disparando, minha garganta seca, eu ficava suando meio que frio, assim. E aí eu coloquei o nome desse sentimento de ansiedade, eu tava morrendo de medo de apresentar, e o pensamento que vinha na minha cabeça era: nossa, você vai ser ridicularizada, você não conhece essas pessoas, eles vão falar mal de você, ou vão te fazer uma pergunta que você não vai saber responder. Isso tudo é falando pra mim, tá? Que você não vai saber responder, e isso é horrível, você vai falhar. Eram os pensamentos que vinham, por isso que é muito importante ser honesto no seu diário emocional. E depois disso, como que eu reagia, né? Depois de ter toda essa avalanche, né, de pensamentos meio que autodestrutivos, eu reagia de uma maneira que muita gente acaba fazendo, que era fugir da situação. Então eu tentava falar o mínimo possível, eu tentava não participar muito de quando tinha que apresentar algum trabalho em público, eu sempre era a última, mais tímida. E o pior, eu não fazia perguntas durante o meu mestrado. Então, o que aconteceu? Durante esses primeiros meses, eu não conseguia, eu saía com muitas dúvidas e eu não conseguia fazer essas perguntas ali, né, no meio de todo mundo. Isso acabou me prejudicando. Mas isso eu só consegui identificar depois que eu registrei, fiz vários registros, e eu via que sempre nesse horário que eu estava em aula, isso acontecia, que isso acontecia, que isso acontecia, e trazia um resultado que eu não estava muito feliz com ele.
Então, o que eu fiz? Eu comecei a mudar justamente essa parte da minha ação, porque o gatilho ele existia, é que era justamente o professor chamar para apresentar alguma coisa. Então, quando eu identificava que isso estava acontecendo, no lugar de eu fugir da situação, eu tentava encarar essa situação e mudar os meus pensamentos, né? Porque eram pensamentos extremamente limitantes. Então, no lugar de falar, você vai ser ridicularizada, eu pensava, puxa, eu tô me esforçando para falar um idioma que não é o meu idioma materno. Então, isso já é muito louvável. Ou coisas assim, do tipo, ninguém nunca reclamou do meu espanhol e todo mundo me entende quando eu falo com as pessoas individualmente, por que as pessoas não vão me entender quando eu falar com todo mundo de uma vez? Então, eu colocava algo muito mais racional, questionava os meus pensamentos e também as minhas atitudes. Então, eu tentava, depois disso, ser a primeira a falar, me desafiava realmente a fazer perguntas, eu pensava sempre no tanto que eu estava investindo em dinheiro, em tempo, esforços, o quanto eu queria estar ali, e eu não queria que isso fosse algo que me impedisse de aprender. Então eu consegui mudar esse comportamento e aí está o poder do diário emocional. A partir do momento que você entende o que acontece com você, sempre que tem algum gatilho, o que acontece com o seu corpo, você consegue modificar alguns comportamentos, o resultado disso, e, consequentemente, né, mudar também o resultado de toda essa situação. Esse foi um exemplo que, para mim, ele é muito forte, mas houveram outras situações também, outras emoções, nesse caso foi o medo manifestado, mas eu consegui mudar muita coisa, por isso que eu acredito que esse seja um exercício muito potente, e é por isso que eu fiz a minha própria versão de diário emocional, e eu decidi disponibilizar para você que assistiu esse vídeo até o final. Para você baixar gratuitamente o seu diário emocional, é só você clicar no link que está aqui embaixo, eu vou deixar nos primeiros comentários também, para que você consiga identificar. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, eu vou adorar também te encontrar lá pelo Instagram, @carreira lá fora. Não esquece de compartilhar esse vídeo e um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.